Imagine que você tem um sistema e, por algum motivo qualquer, você precisa saber qual que é o último registro que foi inserido no seu banco de dados, ou seja, qual que foi, na verdade, o ID do último registro que foi inserido no seu banco. Então, você tem uma tabela clientes, por exemplo, você inseriu um registro lá e você precisa saber imediatamente qual que é o ID que foi inserido no banco. Tá? Por algum motivo, às vezes, você vai fazer essa busca em uma outra query, um outro banco, ou carregar alguma função Ajax, enfim. Independente do que você precisa fazer, vamos imaginar que você precisa dessa informação. Tá? Como que você faz isso no CodeIgniter? É isso que a gente vai aprender hoje aqui nessa dica rápida. Tá? O que eu criei aqui? Tem um banco de dados aqui, certo? É um banco de dados, criei uma tabela cliente e aqui coloquei um registro simples com ID 1 e nome João. Tem dois campos, ID e o nome. Tá? E aqui eu tenho um método, o primeiro método do CodeIgniter, ele lê aquela tabela e aqui ele vai inserir um registro. E aqui no código, o que eu tenho? O meu CI está configurado para acessar banco de dados, certo? E aqui no meu controller welcome, eu não estou usando view aqui, tá? Só vou fazer tudo direto do controller mesmo. Tá? O que eu tenho aqui? Então, só tenho aqui uma função construct, que eu carrego o meu model, tá? E depois aqui no método index, o que eu faço? Eu pego todos os registros, eu acesso lá no meu model, dentro do meu model, eu criei esse model aqui com dois métodos, o método getAll, que traz para mim todos os registros, simples assim, do banco de dados, e aqui uma função save, que vai trazer para mim o meu um registro inserido. Tá? Já vamos entender essa parte aqui. Muito bem, aqui no controller welcome, o que eu tenho? Então, no index ele acessa o método getAll, vincula os dados aqui na variável cliente, e através de um forEach eu leio cada registro e mostro na tela, certo? Através de um echo bem tranquilo. E aqui na função save, o que eu tenho aqui? Olha só, então eu tenho aqui uma array onde eu acesso o índice nome, que seria o campo nome, e coloco um valor qualquer, por exemplo, Maria. Tá? E eu passo esse array como parâmetro lá para o meu método save dentro do cliente model, certo? Isso aqui, no retorno disso daqui, eu dou um eco, dizendo assim, último ID igual ao retorno disso daqui. Olha só o que vai acontecer. Então, se eu executar aqui o método save, olha só, save, último ID 2. Se eu executar aqui, Maria, o ID 2. Se eu executar mais uma vez aqui, e vamos ler aqui na tela inicial, Maria de novo, claro que eu não mudei lá, mas enfim, aqui veja que o ID está mudando, e aqui é sempre o mesmo ID que está retornando. Se eu apertar várias vezes F5, o último ID foi 7, e aqui o último ID foi 7. Tá? Então é assim que você faz para recuperar. E como que eu fiz isso? Né? Aqui dentro do meu método save, dentro do meu model, o que eu fiz? Eu fiz um insert tranquilamente aqui com o CodeIgniter, ok? E daí, aqui, o que eu retornei? Em vez de retornar o resultado desse insert, eu chamo uma função chamada insertID, tá? Dentro da classe DB, e essa função ela vai recuperar para mim o último ID inserido nessa tabela. Tá? É importante que seja executado imediatamente após você fazer o insert, para não ter uma confusão de registros e pegar às vezes o registro de uma outra transação. Isso aqui eu retorno para quem me chamou, no caso aqui o método save. Tá? Para isso aqui ficar mais seguro ainda, o ideal é que você empacote, né, que você englobe a sua query dentro dessas duas funções aqui, que é o transStart e o transComplete. Isso aqui ele habilita o transactions do MySQL. Isso aqui garante, tá, que essa transação, né, no caso essa query, tá, ela não vai se corromper, não vai se misturar com uma outra query que esteja ocorrendo naquele instante, por exemplo. Tá? Se isso acontecer, o MySQL aborta a query e faz uma outra e devolve para você o valor correto, tá? Sem nenhum problema. Então, habilita o transStart, executa essa query, retorna o ID, tá? E depois faz o transComplete. Assim você vai ter a garantia de que aquele ID ele bate realmente com o último registro que foi inserido naquela sua transação. Certo? Então, isso aí é assim que você faz, tá? Para recuperar o último ID inserido no CodeIgniter.